Para o nosso momento de edificação, eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, onde faremos a leitura do verso 7 ao 16. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 7 ao 16. Ouça com atenção e com fé, esta que é a palavra do nosso Deus, que nos diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai amado, Tu és a fonte de toda luz, de todo entendimento. Em Ti estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Por isso pedimos ao Pai que o Senhor nos conceda a graça de, neste momento, entendermos a Tua palavra. Sabemos que somos limitados, carecemos de Ti, carecemos de compreensão, mas abre o nosso entendimento. Que estejamos com o coração pronto para ouvirmos a Tua palavra, sermos transformados e edificados por ela. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Crianças, o desenho que vocês vão fazer hoje é o desenho de uma construção. Vocês vão construir uma igreja. Uma igreja é um processo de construção. E vocês vão desenhar as pessoas que estão aqui reunidas construindo essa igreja. Mais que isso, vocês vão estar juntos com essas pessoas construindo essa igreja. Esse é o desenho que vocês vão fazer nesta noite. Irmãos, vocês já ouviram a frase, fora da igreja não há salvação? O que vocês acham dessa frase? Essa frase é correta? Fora da igreja não há salvação. Quando as pessoas utilizam essa frase, talvez o que elas tenham em mente é que o fato de você estar ligado a alguma denominação religiosa, e unicamente a ela, vai te fazer ser salvo. E é claro que se essa for a acepção dessa frase, não é verdade. Não existe uma placa que por si só salve alguém, uma denominação que por si só salve alguém. Ao mesmo tempo, há pessoas que dizem que basta estar ligado a alguma igreja, e isso vai garantir a ela a salvação, como se a igreja fosse o meio mais imediato de salvação. E nesse sentido, nós também não cremos que fora da igreja não haja salvação. Mas há um sentido sim, em que essa frase é verdadeira. Há um sentido sim em que nós concordamos que fora da igreja não há salvação. Porque quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que Cristo veio não para salvar indivíduos, mas para salvar a sua igreja. O próprio Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que é como se Cristo fosse o marido e a sua igreja fosse a noiva. Cristo não veio para morrer para várias noivas, mas para uma noiva, que é a sua igreja que está espalhada nos quatro cantos deste mundo. Mais do que isso, ele também nos diz que a vida em igreja é necessária para que nós sejamos fortalecidos e aperfeiçoados na fé. Como nós temos estudado especialmente na escola dominical, nós vemos que a salvação não é um pacote completo que nos é dado de uma vez só. Não é como se, uma vez livres da culpa, nós já estivéssemos prontos, segundo o padrão, o modelo que Deus estabeleceu. Na verdade, quando nós somos justificados por Cristo, se inicia em nossa vida um processo de santificação, que também faz parte da salvação. E esse processo de santificação só pode ser vivido na igreja. E nesse sentido, fora da igreja, não há possibilidade ordinária de salvação.
Quando Paulo escreve sua epístola aos Efésios, nos 3 primeiros capítulos, ele vai falar sobre a maravilhosa graça de Cristo Jesus. Ele começa dizendo que nós somos salvos por um plano que foi feito por Deus antes da fundação do mundo, de forma graciosa, de forma a nos trazer salvação em Cristo, quando Ele envia Jesus para se fazer homem e nos salvar. No capítulo 2 ele mostra que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas unicamente por sua graça Ele nos fez parte do seu povo, tanto judeus quanto gentios. E ele vai mostrar que o objetivo da sua vida como apóstolo era justamente esse: pregar o evangelho aos gentios que agora são inseridos no povo de Deus. E nesses 3 primeiros capítulos do livro, ele vai dar uma base teológica para aquilo que ele está argumentando. Mas aí ele chega no capítulo 4, e a partir do capítulo 4 ele diz de que forma essas verdades moldam a nossa vida. De que forma essas verdades teológicas a respeito da salvação em Cristo Jesus impactam a nossa vida e nos fazem viver em novidade de vida. Só que nós esperaríamos que essas coisas, essas aplicações mais práticas, viessem imediatamente no começo do capítulo 4, mas não é isso que ele faz. Se os irmãos perceberem, é apenas no verso 17 que ele vai começar a falar sobre esse novo modo de vida. No verso 17 ele diz: isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. E ele vai falar de que forma que nós devemos andar: nos despindo do velho homem e nos revestindo do novo homem. Mas ele reconhece que isso só é possível quando nós somos equipados para isso na igreja. Por isso ele gasta o começo do capítulo 4 para falar sobre isso. Como que nós podemos ser capacitados por Deus para vivermos em novidade de vida? E ele começa dizendo no capítulo 4, versículo 1: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis do modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aquilo que nós já dissemos na liturgia. A unidade já existe. Nós precisamos nos esforçar para que ela seja colocada em prática em nossa vida, para que nós vivamos em união. E ele vai basear isso na seguinte verdade: há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ele baseia a vida na igreja nessa verdade: há um só Deus, há uma só fé, um só batismo, um corpo que nos une e nos faz parte, então, dessa comunidade na qual todas essas coisas podem ser desenvolvidas. E aí nós chegamos no nosso texto, a partir do verso 7. Até agora, Paulo tinha falado diretamente com seus leitores, mas agora ele se insere e diz que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E o que ele vai defender no texto que nós lemos é basicamente 2 coisas. A primeira coisa, que Cristo concedeu dons a cada pessoa na igreja. E em segundo lugar, que esses dons foram dados para a edificação de toda a igreja, como um só corpo. E é isso que nós vamos observar neste texto. Por essa razão, o tema do sermão é a necessidade da vida na igreja. O que Paulo vai defender é que a vida na igreja é necessária. Mas por que então você precisa da igreja? Por que você precisa fazer parte do corpo de Cristo? Em primeiro lugar, porque o Cristo exaltado concedeu dons aos homens na igreja. O Cristo exaltado concedeu dons aos homens na igreja. Quando nós iniciamos o texto, especialmente quando nós olhamos para a língua original na qual o texto foi escrito, o texto vai trazer 2 grandes sentenças, 2 grandes períodos. É claro que aqui o nosso tradutor, para facilitar a nossa leitura, coloca pontuação para dividir os versículos, mas na língua original são 2 grandes sentenças. Uma que vai do versículo 7 ao 10 e outra que vai do verso 11 ao 16. São os 2 argumentos que Paulo traz aqui. E o primeiro deles é que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Observem que a grande temática desses primeiros versos é a generosidade de Cristo. Há várias palavras que são utilizadas aqui que fazem parte desse campo semântico. Dar, doar, conceder, dom, são palavras que aparecem nos versos 7 a 10, justamente para mostrar que aquilo que nós temos para desfrutar na igreja é um presente gracioso da parte de Deus. Paulo já havia mostrado que a própria salvação é esse principal presente gracioso. Não merecíamos a salvação, mas ainda assim Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e nos concedeu a graça em Cristo. Mas agora ele fala sobre a graça no sentido de dons que são concedidos por Cristo. Cristo também dá presentes a cada um daqueles que está incluído no seu povo. Não há alguém dentro do corpo de Cristo que possa dizer que não foi dotado de algo por Cristo Jesus. Mas este a cada um de nós
vai dar a tônica de todo o texto. Porque aqui no verso 7 ele começa falando a cada um de nós, e ele vai terminar no verso 16 utilizando a mesma expressão, de que cada parte coopera para o aumento da igreja. Então Paulo quer deixar claro que qualquer individualidade na igreja tem em vista essa coletividade. Cada um daqueles que foi inserido no corpo de Cristo tem em vista a cooperação e o crescimento desta coletividade. E de que forma ele faz isso? O texto diz de forma soberana, segundo a proporção ou segundo a medida do dom de Cristo. E nesse sentido, Cristo é soberano em distribuir os dons da forma como melhor lhe apraz na igreja. Nós podemos observar que na igreja há pessoas com dons diferentes. Nem todos têm o dom de ensinar, nem todos têm o dom de servir como diáconos, nem todos têm o dom de tocar, mas cada pessoa, de forma soberana por Deus, foi dotada de algo que melhor será usado para a edificação de todo o corpo. E nesse sentido nós precisamos reconhecer que Cristo deu dons diferentes a cada um de nós na igreja. Isso deveria nos levar a considerar em primeiro lugar a graciosidade de Deus. Porque nenhum de nós era merecedor desses dons. Nenhum de nós poderia falar, olha, por que o Senhor não me concedeu aquele outro dom ou outro? Porque a gente não cobra presentes de alguém. Eles são dados de forma graciosa. Mas além disso, isso nos mostra que a vida na igreja não é uma competição. Nós não estamos competindo para saber quem tem mais dons ou quem teoricamente teria dons melhores. Na verdade, a igreja de Corinto é tratada por Paulo nas suas cartas justamente por isso. Eles pensavam que havia dons que eram melhores ou maiores que outros, e isso levava com que eles se vangloriassem diante dos outros, mas não é assim. Cada um foi dotado de uma forma, da forma como melhor aprouve a Deus, para que o seu corpo fosse crescido, fosse desenvolvido. E Cristo sabe o que ele faz. Mas aí Paulo vai basear a sua argumentação no Salmo de número 68. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Paulo aqui cita o Salmo 68, que nós expusemos no mês passado, aquele que eu disse que era o salmo mais difícil das Escrituras. O Salmo 68 traz para nós diversas dificuldades, mas nós vimos que, de forma geral, aquele salmo mostra o Senhor como um guerreiro poderoso que batalha em favor do seu povo. E nós vimos que aquele salmo, de forma especial, se cumpre em Cristo Jesus, especialmente na sua exaltação. Se você não teve a oportunidade de ouvir esse sermão, você pode depois ir no nosso YouTube e olhar a exposição do Salmo de número 68. Mas Paulo utiliza esse salmo aqui justamente para basear esse fato. O Cristo exaltado, quando subiu às alturas, concedeu dons aos homens. Mas eu queria pedir que você abra lá no Salmo 68. Deixa o seu dedo aí, marcando Efésios capítulo 4, e vá lá no Salmo de número 68 e observe o versículo de número 18. Salmo 68, verso 18. Nós vamos encontrar aqui a primeira dificuldade no nosso texto de Efésios. Vejam o que o Salmo diz. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Observem a forma como o texto está estruturado aqui. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas. Mas agora volte ao texto de Efésios capítulo 4. Olha como Paulo cita este versículo. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O que Paulo está fazendo aqui? Porque lá no Salmo a gente viu que quando Cristo sobe às alturas, ele recebe homens como dádivas. Mas agora ele diz que quando Cristo sobe às alturas, ele concede aos homens dádivas. O que Paulo está fazendo aqui? Será que ele está trocando ou modificando o texto inspirado por Deus? Na verdade, o próprio Paulo nos dá uma dica do que ele está fazendo. Se você percebeu, quando a gente lê o Salmo 68, ele está sendo escrito na segunda pessoa. O salmista está falando com Deus. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Mas agora Paulo cita na terceira pessoa. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Parece que a intenção de Paulo aqui não é citar o texto ipsis literis, não é citar o versículo 18 propriamente dito, mas ele faz uma alusão como que uma citação indireta a todo o conteúdo do Salmo. Porque se os irmãos se lembram, o Salmo 68, ainda que naquele contexto fale sobre Cristo receber os despojos, depois ele vai falar que esses despojos são repartidos com todo o povo que foi vitorioso em Cristo Jesus. O que Paulo parece estar fazendo aqui é fazendo aquilo que nós chamamos de uma citação por sinédoque. Essa palavra que dá a ideia de que ele cita o todo apenas pela parte. Então ele utiliza aqui essa citação indireta para aludir não apenas ao versículo 18, mas para citar todo o conteúdo do Salmo.
que de fato ensina que quando Cristo foi exaltado e subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro, ou seja, colocou debaixo dos seus pés, sujeitou os seus inimigos que antes atacavam a sua igreja, que antes prendiam a sua igreja em cativeiro. E tendo recebido os despojos dessa batalha, ele concede dons aos homens. É isso que Paulo está fazendo quando ele cita o Salmo de número 18. Basicamente o que ele está ensinando é o que ele vai falar nos versos 9 e 10. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Não é como se Cristo simplesmente tivesse chegado em determinado momento da história e tivesse tido a ideia de dar dons aos homens. Na verdade, como nós temos visto nas exposições de Atos, na própria exposição do Salmo 68, o que Cristo faz é conceder dons como resultado da sua obra de exaltação. Nós temos visto que Cristo veio a esta terra com um propósito. Ele passou pelo estado da humilhação, que começou com o fato de ele ter assumido uma carne enferma, com o fato de ele ter sido rejeitado pelos homens, ter sido morto e sepultado. Mas o estado de humilhação de Cristo redundou no seu estado de exaltação. Ele foi ressurreto de entre os mortos. Ele subiu aos céus, onde ele está assentado à direita de Deus, e de onde ele virá para julgar vivos e mortos. Esse é o estado de exaltação de Cristo Jesus. E uma vez que ele cumpre a sua missão como mediador, uma vez que ele cumpre aquilo que Deus lhe havia proposto com alegria, ele recebe dons, não para ele, mas como mediador, para entregar ao seu povo. O verso 9 aqui traz essa ideia, até a certa dificuldade no entendimento, o que seriam essas regiões inferiores da terra. Alguns vão pensar que esse texto fala sobre a descida de Cristo ao inferno, não parece ser isso que o texto está falando. Alguns que vão falar que refere à própria encarnação de Cristo, porque em João 3, João usa uma fraseologia muito parecida para falar da encarnação, do verbo, que ele desceu dos céus para se fazer homem. Outros vão dizer que é a ida de Cristo à sepultura, porque de fato, uma das formas de nós traduzirmos o verso 9 é que ele desceu às regiões inferiores, isto é, a terra. Mas independente de qual for o significado preciso do texto, não conseguimos precisar, uma coisa nós temos certeza, ele está falando aqui da humilhação de Cristo Jesus, que começa sim na sua encarnação, ao assumir uma carne enferma, e que culmina com o ponto mais baixo da sua humilhação, no fato dele ter ficado 3 dias sepultado na morte. Mas ele não permaneceu morto. O texto diz, ele subiu acima de todos os céus, para a posição mais elevada de todas, onde ele está para encher, para cumprir, para completar todas as coisas. Paulo escreve sobre essa mesma verdade em outro texto, lá em Filipenses capítulo 2. Observem o que ele diz. Filipenses 2, verso 5. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Até aqui vai a humilhação de Cristo. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eis a exaltação do nosso Senhor, aquele que subiu aos céus para garantir a sua vitória, para reinar soberano. E nós temos visto no livro de Atos que a exaltação de Cristo nos ajuda a entender o seu ministério presente. Cristo está ausente em carne da sua igreja, mas isso não significa que ele não esteja agindo. Nós vimos que o livro de Atos começa dizendo que o Evangelho de Lucas foi o princípio daquilo que Cristo começou a fazer e a ensinar. Mas o livro de Atos narra aquilo que ele continuou fazendo e ensinando por meio do seu Espírito. Cristo, à direita de Deus, continua exercendo seu ministério. Isso para nós é um grande conforto, é um grande consolo. Ele não abandonou a sua igreja, pelo contrário, ele continua agindo e fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem da sua igreja. E uma das formas pelas quais ele faz isso é concedendo dons aos homens. Ele governa a sua igreja, cuida da sua igreja, concedendo dons a cada indivíduo que está inserido no corpo de Cristo, para que por meio desses dons nós nos abençoemos, para que a igreja cresça, para que os crentes sejam amadurecidos. E assim o propósito de Cristo de cumprir todas as coisas, de encher todas as coisas, seja então completado. Por que então você precisa da vida na igreja? Em primeiro lugar, porque o Cristo exaltado concedeu dons aos homens na igreja.
O Cristo exaltado concedeu dons aos homens na igreja. Mas em segundo lugar, você precisa da vida na igreja, porque a vida na igreja conduz a um propósito nobre. Deus tem um propósito nobre para a sua igreja. E nós então fazemos parte dela, para que atinjamos juntos esse propósito nobre. Observe o verso 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui Paulo inicia a sua segunda sentença no texto, ligada à primeira sentença, porque ele diz ele mesmo, quem? O Cristo exaltado concedeu uns para apóstolos, outros para profetas e assim por diante. Ele vai dar um pequeno exemplo desses dons. A lista de Paulo aqui não é exaustiva. Nós não vemos aqui, por exemplo, o dom da diaconia, não vemos o dom da misericórdia, outros dons que são referidos em outras listas do Novo Testamento. Mas ele pega apenas alguns exemplos de dons que são relacionados diretamente com a proclamação da palavra para falar sobre esse objetivo nobre para o qual Deus, por meio de Cristo, dotou os homens. Então ele está dando exemplo com base nesses dons relacionados à palavra e ele vai falar em primeiro lugar dos apóstolos e profetas, dos quais ele já havia falado em outros momentos na carta. Volte a sua Bíblia para Efésios capítulo 2, verso 20. Observem a importância dos apóstolos e profetas na sua igreja. Ele diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Os apóstolos e profetas foram muito importantes para o estabelecimento da igreja. Os apóstolos porque eles foram diretamente comissionados por Cristo Jesus para registrarem aquilo que foi revelado por Cristo a eles, dando a base doutrinária da igreja. E os profetas porque naquele primeiro momento da igreja cristã, os cristãos precisavam ser confortados, exortados, consolados por meio da proclamação da palavra. Em um momento em que nem todas as igrejas tinham ainda todas as escrituras registradas em papel, era necessário que houvesse homens levantados por Deus, os profetas, para o conforto, crescimento e encorajamento da igreja. Algumas vezes eram associados sim à previsão do futuro. Ágabo, por exemplo, foi um profeta que em 2 ocasiões previu o futuro para o benefício da igreja. Mas a principal função dos profetas era de proclamação da palavra de Deus, para exortação e encorajamento. E parece que tanto o dom apostólico quanto o dom profético não é um dom que nós temos hoje na igreja, hoje, justamente porque eles cumpriram esse objetivo de serem o fundamento da igreja, como nós vimos em Efésios 2, verso 20. Mas os outros dois dons que são citados aqui parece que ainda têm sua importância para a igreja. Em primeiro lugar, os evangelistas. Quem eram os evangelistas? Nós temos em Atos, por exemplo, a descrição de que Filipe era um evangelista. Era alguém que anunciava o evangelho com facilidade em locais em que ele ainda não era conhecido. E quando nós vamos lá para 2 Timóteo, a ordem de Paulo é que os pastores devem fazer o trabalho de evangelistas. Timóteo era um evangelista, precisava ser para o anúncio do evangelho. Mas ele fala de um segundo dom, que parece que aqui é um dom duplo. Ele fala daqueles que são pastores e mestres. E pela forma como o texto grego é disposto por Paulo aqui, tudo dá a entender que pastor-mestre é um só ofício, ou um só dom trazido aqui no texto. Ele fala dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas e daquele que aqui é chamado de pastor-mestre. A ideia de pastoreio é a ideia de cuidado do rebanho. Tanto a nutrição espiritual do rebanho, como a proteção contra lobos. Quando a gente vai para Atos capítulo 20, quando Paulo fala para os presbíteros da própria igreja de Éfeso, ele diz que viriam lobos vorazes para atacar o rebanho. E eles precisavam, como pastores, cuidar daquele rebanho, para impedir que eles fossem afetados ou atacados pelos lobos. Enquanto a ideia de mestre é daquele que ensina, daquele que instrui, daquele que traz o conhecimento da doutrina do Senhor para a edificação do seu povo. E esse ofício, esses dons, são dons que devem ser encontrados naqueles que a Escritura chama de bispos ou presbíteros. São termos que aparecem como sinônimos no Novo Testamento para tratar daqueles que têm a função do pastoreio da igreja e do ensino como mestres da igreja. Mas basicamente o que Paulo fala ao trazer esses 4 exemplos de dons que são concedidos a homens na igreja é mostrar que faz parte do plano de Deus conceder ministros à sua igreja. A existência de pastores, presbíteros, líderes na igreja não é algo que surgiu do simples desejo dos homens de se impor sobre os outros. Os pastores não se fazem por si mesmos pastores e nem têm o dom para que sejam vangloriados, para que apareçam. Mas na verdade faz parte do plano de Deus estabelecer homens com dons na igreja como um presente, para que a sua igreja seja protegida dos lobos, seja nutrida
espiritualmente. Por essa razão, não faz sentido ser desigrejado. Isso é algo muito comum nos nossos dias. É muito comum pessoas que vivem sem o desejo ou sem o interesse de se comprometerem com uma igreja local e, consequentemente, com o pastoreio efetivo de um grupo de pastores. Mas não foi isso que Deus planejou. Deus mesmo concedeu líderes na igreja com um objetivo claro: que a sua igreja seja equipada com a verdadeira doutrina das Escrituras, para que a sua igreja seja livre dos falsos ensinos e dos erros. Porque se alguém está fora dessa instituição estabelecida por Deus, a sua igreja visível, esse alguém está desguarnecido, está fugindo do padrão que foi estabelecido pelo próprio Deus. E por que ele então concede esses líderes? Por que ele concede líderes que tragam a palavra? Verso 12: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A palavra que é utilizada aqui dá a ideia de equipar alguém. Por que os pastores, mestres e demais líderes da igreja são estabelecidos por Deus? Para que o corpo de Cristo seja equipado para desenvolver o serviço. Eles dão as condições, por assim dizer, para que toda a igreja funcione. Então observe que não é como se os líderes da igreja foram instituídos para eles fazerem o serviço da igreja, para que eles façam tudo aquilo que é necessário dentro do corpo de Cristo. Não, a função deles é equipar os crentes, para que todos os crentes, cada um, saiba como participar do serviço e do ministério da igreja. Nós não devemos esperar que os líderes na igreja façam tudo. Pelo contrário, a função dos líderes é equipar todos os crentes, para que todos os crentes trabalhem e exerçam o serviço da igreja. Em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, nós temos uma ideia parecida. Até a estrutura da frase é muito parecida. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3 e observe o que dizem os versos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O verbo que é utilizado aqui no verso 17 é o mesmo que é utilizado lá no nosso texto. E ele diz que a Escritura é dada por Deus para ensino, instrução, correção, com um objetivo: que os homens sejam habilitados, eles mesmos, para empreenderem toda boa obra. E a função do pastor, do líder da igreja, é justamente essa função, de por meio das Escrituras equipar os crentes para que eles sejam habilitados, eles sejam capazes de exercer o seu serviço na igreja, desempenhar a obra que foi dada por Deus para que todo o corpo seja edificado. E a outra palavra que é utilizada aqui, essa palavra aperfeiçoamento, traz literalmente a ideia de fazer algo completo, fazer algo atingir o seu objetivo final. Essa palavra era utilizada no contexto da educação grega daquela época, para falar sobre a função de um pedagogo para com uma criança. Naquele contexto, as crianças, especialmente das famílias mais abastadas, eram entregues ao cuidado de um pedagogo que não deveria ensinar a eles apenas a educação formal, intelectual, mas que deveria formá-lo completamente, até mesmo em termos físicos e morais. Deveriam ser virtuosos no seu proceder, deveriam ser fisicamente capazes, deveriam também ter conhecimento intelectual. E essa palavra que era utilizada para falar sobre isso, sobre o aperfeiçoamento de uma criança até atingir sua formação completa, é utilizada aqui. Os pastores e mestres são como tutores, como pedagogos, que levam cada membro a desenvolver todas as suas potencialidades para serem usadas no serviço ao reino de Deus. Uma formação que é completa. Quando eu estava preparando esse sermão, eu ouvi um pastor usar uma ilustração de como se os líderes fossem treinadores de times de futebol. O treinador mesmo não entra em campo, mas ele faz com que cada jogador jogue na posição adequada. Ele treina cada um deles para que no campo cada um faça a sua função da melhor forma possível, com o objetivo de que a vitória seja alcançada. E é isso que o texto parece nos mostrar aqui. A função dos líderes é equipar cada um para que cada um, na melhor posição, desempenhe o seu máximo para o serviço do reino de Deus. E isso nos deixa claro: o serviço do reino nós não devemos esperar que apenas os pastores e presbíteros o façam.
Ah, a igreja não está crescendo, o evangelho não está sendo pregado. Por quê? Porque o pastor não está pregando, talvez? Mas na verdade, o crescimento numérico da igreja se dá pelo testemunho de cada cristão na sociedade. Quem gera ovelha, não é o pastor. A função dos líderes é justamente equipar cada um, para que cada um faça esse testemunho da forma mais efetiva possível. É claro que há muitos desincentivos para nós, para que nós trabalhemos no contexto da igreja. Talvez desincentivos relacionados à própria instituição da igreja, a gente acha que é um sistema muito truncado, a gente não consegue se adaptar a ele. Ou talvez por causa de razões culturais. Na nossa igreja nunca foi costume que os membros trabalhassem, não será agora que vai ser. Tantos motivos ou desculpas que nós costumamos dar para nos eximirmos daquilo que o Senhor diz claramente, que é a função de cada um. Cada um seja aperfeiçoado para o desempenho do seu serviço. Não há santo na igreja que é deixado sem serviço, mas é por meio do trabalho de cada um, equipado pela palavra trazida pelos líderes, que o corpo cresce e chega aquilo que Deus planejou para ele. E a partir do versículo 13, Paulo vai mostrar 3 objetivos principais para essa edificação. Por que é que os crentes são capacitados para a edificação da igreja? Ele dá 3 razões. Verso 13, ou 3 propósitos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o primeiro propósito trazido por Paulo aqui. Observem que ele dá ênfase em que nós devemos chegar a algum lugar. A igreja está como que uma viagem, e ela precisa chegar em algum lugar. E esse lugar envolve conhecimento e fé. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Cristo Jesus. Paulo já havia falado sobre a importância da unidade na fé. Lá no versículo 5 ele diz que há uma só fé, na qual nós devemos nos empenhar em fortalecer. E essa fé é a fé do conhecimento pleno de Cristo Jesus. Quem de nós aqui pode dizer que já tem pleno conhecimento de Cristo Jesus? Que já conhece todas as doutrinas a respeito dele? Precisamos viver a vida na igreja justamente porque nós temos um objetivo: chegar ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. E observe que há uma ênfase escatológica aqui que nos leva a olhar para o fim dos tempos. Qual que é o propósito da igreja? Que todos nós cheguemos à perfeita varonilidade, ou seja, a um homem maduro, um homem com todas as suas capacidades desenvolvidas, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo já havia falado que Cristo subiu aos céus para encher todas as coisas. O objetivo dele é cumprir aquele propósito que foi dado por Deus no Jardim do Éden, mas que foi perdido por causa da queda. Mas ele nos insere justamente nesse plano de Jesus, para que como sua igreja preenchamos todas as coisas. E para isso nós precisamos crescer. Para isso nós precisamos professar uma fé. É o que o texto diz aqui. Há uma fé comum que precisa ser professada. Mas nós precisamos crescer em maturidade. Nós não temos como igreja o direito de permanecermos imaturos. Porque Cristo nos salvou para que nós sejamos aperfeiçoados, como um corpo maduro, único, unido em Cristo Jesus, com todas as suas potencialidades envolvidas. Até que cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. Até que sejamos semelhantes a Ele. Não simplesmente de forma individual, mas para que nós, como igreja, como noiva de Cristo Jesus, sejamos assemelhados a Cristo. Para que Cristo cresça em nós. Para que a sua virtude seja exposta em nossa vida. Como ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 4, verso 19. Qual que era o desejo dele? Meus filhos, por quem de novo sofro as dores do parto, até ser Cristo formado em vós. Cristo ainda não foi completamente formado em nós. Nós ainda não somos totalmente assemelhados a Cristo Jesus, precisamos ser por meio da santificação. E é na igreja em que isso é desenvolvido. É para isso que Deus concedeu dons aos homens. Para que por meio não do serviço dos líderes, mas do serviço de toda a igreja, nós sejamos conformados à imagem de Cristo Jesus. E observe que ele diz que essa unidade não é feita a despeito da fé. Não é simplesmente uma unidade forçada na qual nós abrimos mão das nossas opiniões ou doutrinas, mas na verdade é baseada justamente na fé. Há uma fé comum que nos une. Há uma doutrina específica revelada por Deus na sua palavra, que é a razão pela qual nós estamos unidos, e é ela que nós devemos professar. Mas além disso, essa é uma fé cristocêntrica, baseada na pessoa de Cristo Jesus. Observem a ênfase aqui. Para a edificação do corpo de Cristo, para o conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Aquilo que nos une é muito maior do que une as pessoas no mundo.
Por qual razão que nós buscamos amizades com as pessoas? Afinidades culturais, familiares, frequentamos os mesmos locais, podem ser muitas as razões, mas aquilo que une a igreja é muito maior do que tudo isso. É a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Une pessoas tão diferentes, judeus, gentios, samaritanos, inimigos declarados, mas em Cristo todos são feitos nova criatura. Há uma nova identidade que nos é dada em Cristo. Nós estamos unidos a Cristo. Nossa vida está oculta em Cristo. E nesse sentido, aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Mas Paulo dá um segundo propósito no versículo 14. Agora ele traz um propósito negativo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Paulo aqui usa a analogia das crianças. Alguns momentos a Escritura utiliza essa analogia de forma positiva, que nós devemos ser como crianças. O que significa ser como criança? Significa ser dependente de Deus. Significa depender de Deus, assim como um filho depende completamente do seu pai. Mas aqui a imagem é negativa. Por quê? Porque as crianças ainda não estão no processo pleno de maturação. As crianças ainda precisam se desenvolver em muitas áreas para chegar à estatura de alguém maduro. E nesse sentido ele usa isso negativamente. Como ele usa em outros momentos, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, ele diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Ele chama os coríntios de crianças na fé. Pessoas que ainda viviam em imaturidade, e por isso não suportavam conhecimento sólido. Mais para frente ele vai falar sobre ele mesmo. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque é natural. Quando nós somos crianças, nós temos gostos de crianças. Nós fazemos coisas de crianças. E é esperado que isso aconteça. Mas não é esperada a infantilidade daqueles que cresceram. Daqueles que são adultos, não é esperada a infantilidade. E nesse sentido, nós como igreja precisamos rumar a esse desenvolvimento, a essa maturidade, a esse crescimento. E esse é o primeiro contraste que aparece aqui, entre meninos e entre adultos. Mas há um segundo contraste. Observe que meninos aqui está no plural, sendo que no versículo anterior, ele falou que nós devemos atingir a perfeita varonilidade no singular, para que sejamos um homem. E com isso ele associa a ideia de ser imaturo na fé com a ideia de ser desunido. Uma igreja imatura é uma igreja que não vive em união. Mas a igreja madura é uma igreja que reconhece a sua união como um corpo coerente, como um corpo coeso, como parte do mesmo corpo em Cristo Jesus. Nesse sentido, a individualidade ou individualismo na igreja é sinônimo de imaturidade. É sinônimo de falta de crescimento na fé. Mas a maturidade traz unidade. Não só isso, a maturidade traz uma vida firme e sólida em Cristo Jesus, porque ele vai dizer que aqueles que são imaturos são agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Como que uma onda que leva para um lado em um momento, leva para outro, inconstância. Isso é comum daqueles que são imaturos, sujeitos às artimanhas dos homens, como diz o texto, a ventos de doutrina. Uma hora estão interessados em determinada doutrina, depois ouvem outra coisa e já mudam de ideia. São inconstantes. Mas tudo isso é oposto à maturidade e à completude em Cristo Jesus, que são trazidas pelo Evangelho. E por isso o texto diz, Paulo diz, a importância dos ministros. Os ministros da igreja são fundamentais para que a igreja seja equipada e preparada para abandonar a maturidade e para viver de forma madura, de forma constante e coerente, longe da manipulação. Nós não podemos normalizar a imaturidade na igreja. É claro que, quanto aos novos convertidos, é normal que isso aconteça. Há ainda um processo que precisa ser desenvolvido de maturação. Mas, infelizmente, é muito comum membros de igrejas que estão há tantos anos na igreja e que ainda agem como crianças na fé. São inconstantes. Não desenvolveram conhecimento suficiente do Filho de Deus a ponto de viver de forma madura. E por causa dessa inconstância, muitas vezes são sujeitos a abandonarem a comunhão dos santos, a desprezarem a leitura das Escrituras, a namorarem. Um dia estão tão animados para orar. Talvez o ano começou, você começou um plano de leitura e agora vai, mas não vai. Então logo chega em Levítico, um texto difícil, a inconstância nos impede de continuar. Mas isso não é um sinal de maturidade.
Porque aqueles que são maduros reconhecem que mesmo aquelas coisas que são difíceis e pesadas, se elas são necessárias, elas precisam ser feitas. Por isso precisamos buscar maturidade e constância na fé. Mas Paulo dá um terceiro propósito, no verso 15. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. O que é o contrário da imaturidade no texto? É o pleno conhecimento de Cristo, que nos leva a viver a verdade em amor. Seguir a verdade em amor. Duas palavras que às vezes a gente quer desassociar, porque ser apegado à verdade às vezes pode não significar ter amor, mas para Paulo não. Nós vivemos a verdade em amor. A verdade que é manifesta na nossa doutrina, na nossa profissão de fé, mas também na nossa vida, a ponto de nós demonstrarmos amor com um objetivo. Verso 15 diz: crescemos naquele que é o cabeça e que efetua o crescimento, para que todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, efetue seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cristo é o cabeça da igreja. E quando o seu corpo cresce, Cristo cresce. E aqui nós precisamos voltar para aquilo que eu já mencionei para os irmãos. Quando Deus cria Adão e Eva e os coloca no jardim, o objetivo é que eles exercessem domínio sobre a criação. Que eles dominassem a criação a ponto de desenvolver todas as suas potencialidades, e para que por meio da multiplicação dos homens, a imagem de Deus e a glória do Senhor cobrisse toda a terra. E o pecado impediu que isso acontecesse. Com o pecado, o homem perdeu o domínio sobre todas as coisas. Mas em Cristo esse domínio é retomado. Cristo, como Deus homem, empreende a sua obra de humilhação, seu estado de humilhação, mas ele é exaltado e recebe toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra. E é Ele quem nos chama para fazer parte desse grande plano que não é apenas para a sua igreja, mas é um plano cósmico. Um plano que envolve toda a criação, de fazer com que todas as coisas sejam sujeitas ao domínio de Cristo Jesus. E Ele faz isso por meio da igreja, por meio do seu corpo, por meio daqueles que têm a responsabilidade de anunciar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem, para que o corpo cresça em número, mas especialmente para que eles cresçam em maturidade e cresçam à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Porque a igreja na terra é o próprio Cristo na terra. Nós somos unidos a Cristo e vivemos buscando essa maturidade, por meio da qual Cristo é formado em nós. De forma que agora o mundo observe em nós, igreja, a pessoa e as virtudes de Cristo Jesus. Por isso Paulo aqui não está falando simplesmente de crescimento numérico. Observem que a ideia de crescimento numérico nem aparece no texto, mas ele fala de um crescimento espiritual. É um crescimento dos crentes, porque quando os crentes crescem, quando a fé cresce, o próprio Cristo cresce na terra, aquele que é o cabeça do corpo, que é a sua igreja. E é claro que em muitos lugares das Escrituras, o crescimento é acreditado a Deus. Quem faz com que o corpo cresça tanto numericamente quanto espiritualmente é Deus. Mas isso não anula a nossa responsabilidade, porque Ele utiliza meios para isso. E o meio que é estabelecido por Deus aqui é a cooperação de toda junta, de cada parte da igreja. Assim como ele começou lá no verso 7, falando que a graça foi concedida a cada um de nós, ele termina dizendo que é cada parte do corpo cooperando que faz com que a igreja cresça. Quando toda a igreja reconhece a necessidade do serviço, da vida em comunidade, nós então entendemos o papel que nós temos nesse grande plano de Cristo Jesus, para que o corpo de Cristo cresça. E aqui ele usa duas analogias: a do edifício que vai sendo construído, tijolo por tijolo, e também o crescimento biológico. Em um crescimento biológico, não é natural que uma parte do corpo cresça mais que outra, que um braço seja maior que o outro, mas nós devemos crescer juntos, pela cooperação uns dos outros. A igreja tem fundamental papel nisso, e ela faz isso quando edifica a si mesma em amor, o amor de Cristo Jesus. Por que então você precisa da vida da igreja? Em segundo lugar, porque a vida na igreja conduz a um propósito nobre. Faz parte do grande plano de salvação do nosso Senhor, no qual Ele nos inclui, para que a sua igreja, o seu corpo, cresça. Concluindo, irmãos, o que nós vimos no texto nesta noite? Nós vimos que Paulo mostra para nós a necessidade da igreja. A igreja é um meio estabelecido por Deus para a edificação do seu povo, para cumprir os seus propósitos em Cristo. E por que a vida na igreja é necessária? Nós vimos em primeiro lugar que Cristo soberanamente dotou cada membro da igreja com um dom, com um presente,
por meio do qual cada um tem a responsabilidade de edificar todo o corpo. Mas em segundo lugar, ele também disse que Cristo dota pessoas para que equipem a igreja e façam com que ela tenha as condições e a capacidade de buscar esse conhecimento, essa fé em Cristo Jesus. Ele deu líderes divinamente dotados com o objetivo de que cada crente seja equipado a cumprir a sua função. Cada um de nós tem uma responsabilidade. Cada um de nós tem um dom dado por Cristo e a responsabilidade de viver essa vida em comunidade para o crescimento mútuo, para que o corpo de Cristo cresça espiritualmente e também numericamente. Nós vimos diversas verdades importantes no texto, como por exemplo que Cristo está à direita de Deus conduzindo sua igreja, como que todos os crentes são capacitados com dons para o exercício do serviço, que há líderes que são estabelecidos para a proclamação da palavra, que equipa cada um de nós a cumprir a nossa função, que a igreja é responsável pelo seu crescimento espiritual em maturidade, e que o objetivo de tudo isso é que todos nós sejamos coletivamente semelhantes a Cristo Jesus. Mas diante dessas verdades, por que nós desprezamos muitas vezes a vida na igreja? Por que nós desprezamos a reunião dos santos, daqueles que foram salvos por Cristo Jesus? Por que nós muitas vezes não fazemos bom uso desses dons que nos foram dados em Cristo Jesus? Pode haver algumas razões. Talvez nós não entendamos que nós somos obrigados a isso. Essa obrigação é imposta sobre nós. Precisamos sim participar do serviço na igreja. O texto mostrou. Ou talvez nós não queremos essa obrigação. Sabemos que somos obrigados, mas não queremos ser obrigados a isso. Por quê? Porque requer sacrifício. Cristo disse que seria assim. Ele se sacrificou por nós. Nós somos chamados a oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ou talvez nós negligenciemos os nossos dons porque nós queremos o dom do outro. Mas nós vimos, Deus, soberana e sabiamente, distribuiu os dons da melhor forma para o crescimento do povo de Deus. Tudo isso deve nos levar a refletirmos. Será que nós estamos utilizando os dons que Deus nos concedeu para a edificação da igreja? Será que nós estamos negligenciando o serviço que nos é requerido do povo de Deus? Será que nós nos deleitamos em viver essa vida na igreja, a despeito de todas as suas dificuldades, porque de fato há dificuldades, mas até mesmo elas são usadas por Deus para nosso crescimento, para desenvolver a nossa paciência, nossa longanimidade, para que sejamos assemelhados a Cristo Jesus. Há muitas áreas a serem supridas na igreja: estudos bíblicos, grupos de jovens, ministério diaconal, educacional, o exercício da misericórdia, trabalho com estudantes, com solteiros, com casados, com a arte, no desenvolvimento ou no envolvimento da igreja com o magistrado civil, o âmbito social, âmbito escolar, hospitais, tantas formas que nós como igreja podemos nos envolver para que Cristo seja manifestado na sociedade. Como que nós podemos fazer parte, ou começar a fazer parte? É isso que nós devemos refletir. Os dons que Deus nos deu e a necessidade de que nós os usemos não para a nossa vanglória, não para a divisão do corpo, mas para que ela cresça à semelhança de Cristo Jesus. Portanto, a igreja é necessária. A igreja é sim necessária. Mas por que você precisa da vida na igreja? Em primeiro lugar, porque o Cristo exaltado concedeu dons aos homens na igreja. E em segundo lugar, porque a vida na igreja conduz a um propósito nobre. Que Deus nos ajude a sempre valorizarmos a importância do corpo de Cristo, aqueles a quem o próprio Cristo derramou seu sangue para a salvação.